Não Verás País Nenhum. É um livro que me veio da derrubada de uma árvore, de um ipê, e que eu, quando conversei com a pessoa que... Ela não é derrubada, envenenou. Uma mulher envenenou um ipê. E quando eu perguntei por que, ela disse, porque essa maldita árvore sujava a minha calçada com aquelas flores desgraçadas. Se a flor é desgraçada e a árvore é maldita, nós estamos vivendo em algum lugar muito esquisito. E isso ficou na minha cabeça. Pessimista é um otimista com experiência. De modo que... Agora, eu sou otimista, senão não teria escrito. Se eu fosse pessimista, eu dava um tiro na cabeça. Eu não ia escrever livro. Eu escrevo exatamente porque eu sou otimista. Eu escrevo numa tentativa de mudar a cabeça das pessoas. Quando eu fiz o Não Verás, era assim uma tentativa de provocar reações na sociedade. É utopia, mas a gente vive de utopia. Se você pegar o Não Verás, que é um livro difícil, ele é profundamente irônico. Eu só consegui passar o livro porque ele era irônico. Você pega o Zero, que é um livro negro, difícil, ele tem um humor negro, e ele tem uma ironia, e ele tem um sarcasmo, porque é um livro que você tem, por exemplo, o texto, e você tem notas ao pé da página que desmentem o texto. Entende? Eu mesmo me critico, eu mesmo me gozo, eu mesmo sou zombeteiro. Eu tenho essa cara muito fechada, muito arrogante, entende? Apesar de eu ser doce e terno por dentro. Mas eu sou o maior gozador que tem. A vida tem mistérios e eu queria saber o que eram esses mistérios. Talvez o fato de eu ser jornalista e descobrir o porquê que as pessoas não queriam falar e o que está no bastidor, o que está por trás. E quando eu vou fazer Planeta e que eu descubro essas coisas das quais ninguém ouvia falar, mas que existiam, eu quero saber o que existe. Eu gostaria de descobrir tudo que existe. E como eu não aceito essa sociedade do jeito que ela é, falsa, hipócrita, entende? Mentirosa, vaidosa, eu quero descobrir por que ela é assim, eu quero ir lá no fundo. Daí esse sentimento. E também, eu não posso ter uma cara moralista, eu não sou moralista. Ou talvez eu seja. Então o que eu uso? Eu uso essa coisa do sarcasmo, eu uso a ironia, eu uso o humor. E de repente, por exemplo, no Anônimo, você está rindo e aí você chora. Você fala, não, gente, que coitado desse personagem. Por que essa gente faz isso? O que significa? Entende? Então a insanidade do mundo é que me fascina. Não precisa imaginação. Entende? E nesse país, no Brasil, você não precisa imaginar. A inspiração é a observação. É o olho aberto, é você estar com o sentido aguçado, é a sensibilidade, entende? Quando a pessoa está te falando, você quer saber se ela está mentindo ou não, porque as pessoas mentem para burro, as pessoas vivem de aparência, as pessoas vivem de posse, e às vezes elas têm, mas elas não são, quando na verdade você tem que ser e não ter. As melhores pessoas continuam a ser as pessoas despojadas, e as pessoas humildes. E as grandes pessoas são exatamente aquelas que estão tranquilas no seu canto, entende? Que a vida é de uma maneira, que a vida é de uma forma. Eu nasci em Araraquara, interior do estado de São Paulo, filho de um ferroviário, quer dizer, meu pai era assim, quase um operário, mesmo porque a estrada de ferro era uma coisa assim meio tirânica, meio ditatorial, tratava muito mal empregados, mas meu pai adorava estrada de ferro. Minha mãe era uma pessoa muito simples, entende? Mal terminou o primário, porque logo a mãe dela morreu, ela teve que tomar conta de todos os irmãos. E aí, casou, somos Luiz Gonzaga, Francisco de Assis, que já morreu, Inácio Loyola, José Maria, que já morreu, e João Bosco. Eu digo isso porque pelos nomes você vê que é uma família católica. No que nascia o filho, minha mãe ia para a folhinha, para o calendário, e via qual era o santo do dia. Nasci 31 de julho, Santo Inácio Loyola, carreguei esse nome. Que, aliás, durante anos, minha carreira foi Inácio Loyola. Escola primária eu fiz primeiro numa escolinha particular, da Cristina Machado, que era também minha madrinha.
Em seguida, ela vendeu essa escola e o segundo primário eu fui fazer na escola da Lourdes Carvalho. E eu gostava muito de reescrever contos. Por que eu gostava de reescrever contos? Porque era uma espécie de refúgio. Eu me isolava, eu era, aliás, já muito meio marginalizado. Eu era muito feio, tímido, introvertido, esquisito, mal vestido, sabe? Aquela coisa, eu tinha vergonha de ser pobre. Aquelas histórias todas. Então, meio não pertencia. As meninas não me olhavam. E os homens também, quando iam jogar futebol, era só futebol, também não me escolhiam para o time. Então eu ficava lendo, porque o meu pai lia muito. Esse homem incrível, que era um operário, ele tinha, nos anos 40, acho que uns 1000 volumes. Era mais do que a Biblioteca Municipal de Araraquara, na época. Então eu via aquela coisa, meu pai lendo, muito concentrado. E eu via meu pai escrevendo. E aí veio uma coisa que é interessante. Nós pertencíamos a uma paróquia do Carmo que era cuidada por padres, uns padres alemães. Não lembro agora a ordem. E vinham, em geral, padres que falavam português, mas muito mal. Eles falavam latim. Eles faziam a missa, tudo era em latim. E de vez em quando eles tinham que fazer uma saudação, ou para o bispo que visitava a paróquia, o bispo era da cidade vizinha, São Carlos, ou tinha que falar sobre uma data, sabe, Nossa Senhora, Coração de Jesus, São José, ou tinha que saudar uma autoridade, qualquer coisa assim. Como eles falavam mal, e como meu pai era o presidente dos congregados marianos, e eles sabiam que o meu pai lia muito, eles pediam ao meu pai para escrever. Então aí vem uma coisa que é o seguinte, eu via meu pai dias e dias escrevendo. Consultava livros, ele tinha enciclopédias, até hoje eu tenho a enciclopédia Jackson, que era dele. Aí, concentrado, escrevia. Depois eu via meu pai lendo em voz alta, para ele mesmo, e recorrigia, reescrevia. Aí eu via na igreja meu pai lendo. E aí vinha uma coisa muito bonita, que é o que me interessava, meu pai sendo aplaudido. Meu pai sendo aplaudido por uma coisa que ele tinha escrito. Na minha cabeça, claro, se passaram 50 e tantos anos, eu acho que no fundo o início que me fascinou foi ser aplaudido pelo que se escreve. Claro que depois eu mudei. Mas no fundo nós todos, escritores, temos essa vaidade. Em 53, quando eu estava no segundo científico, nós fizemos um clube de cinema, entende? Nós fizemos um filme em Araraquara, nós fizemos vários documentários, eram 2 cinegrafistas e eles tinham 2 câmeras Payar Bolex, de 16mm. E eles eram tarados por cinema. Um era dono de um estúdio fotográfico e o outro era um alfaiate, que era também presidente do clube de fotografia, Cinefoto Clube, que eles chamavam. E aí veio a ideia. Tinha um cara que dirigia teatro, que era o Wallace, e aí decidimos fazer um filme, semificção. E rodamos esse filme que chama Aurora de uma Cidade, que acabou desaparecendo. Nesse ano de 53, foi para Araraquara, porque tinha um teatro belíssimo, que foi derrubado, um grupo de teatro revista. E a estrela, a vedete chamava Siva, que era uma mulher gostosérrima. E eu já era repórter de jornal e eu fiquei nos bastidores. Agora, você imagina um menino do interior de Araraquara, tonto, perdido no meio daquelas mulheres de biquíni. Mulher de biquíni naquela época, em Araraquara, aqueles peitos, aquelas coxas, aquelas bundas, aquela coisa, o perfume. Até hoje eu lembro o perfume daquelas mulheres, a luz. Eu maluqui. Elas ficaram 1 mês e meio na cidade, porque aí toda a região vinha. E aí eu abandonei isso tudo, abandonei tudo. E fiquei no meio daquilo. Evidente que fui reprovado. Imagina, as meninas de Araraquara eram todas bonitinhas, comportadas, jeitinhas, conhecidas até aqui. De repente eu estou do lado de mulheres que sentavam aí com uma coisinha aqui, uma tirinha. Gente, era o pecado da carne. Foi uma maravilha. Até hoje eu sou fascinado com isso, o teatro revista.
Os perfumes daquelas vedetes era o Tabu, o Tabu Dana. O anúncio era aquele violinista com uma mulher agarrada nele. Assim. Cinema, 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 porque era a única coisa que tinha para fazer, era a única diversão. Eu, toda a infância, ia ao matinê, que era domingo à tarde, e passavam 3 filmes. Então era onde se aproveitava, né? Das 2 às 6 você ficava no cinema. Tinha sempre um faroeste, sempre. Depois tinha um filme ou policial, ou filme de amor que a gente odiava. Por que a gente odiava filme de amor? E a meninada no filme de amor ficava... Quando dava o primeiro beijo, eles gritavam na plateia inteira: 1-0, 2-0, 3-0. Curiosamente, a gente odiava musical. E na adolescência foi a coisa que eu mais gostei. Eu acho que eu gostava de música e gostava de dança. Talvez por não saber dançar. Dançar era uma coisa essencial para você começar a namorar. Porque você ia no clube ou na festinha e você tinha que tirar para começar a conversa, porque você não tinha outro jeito. Mas eu não tirava, não tinha desse. Mas eu então ia para o musical, via, meu sonho era ser Fred Astaire. Tinha 2 grupos, e num dos grupos era o Wallace, muito teatro, e no outro era o Zé Celso Martinez Correia. O Zé é de Araraquara. Uma noite eu fui ao cinema e assisti Rodolfo Valentino. E o Rodolfo Valentino era um filme, uma biografia do Valentino, e que tinha uma coisa muito interessante que mostrava os bastidores do cinema. Então você tinha a vida das pessoas e você tinha o bastidor da filmagem, o set, atrás, o making of. E aí eu adorei o filme, que era muito ruim, mas adorei pelo clima. E falei, eu vou escrever uma coisa sobre esse filme. Eu lia muito sobre cinema, lia todas as críticas. E escrevi uma coisa, e aí um amigo meu corrigiu, e eu decidi levar no jornal. E invoquei o nome do meu pai, porque o jornal era a Folha Ferroviária, que era uma espécie de house organ. Esse cara inventou em Araraquara um house organ, primeira segmentação da imprensa. Aí eu falei, olha, eu sou filho do Brandão e tal. Ele falou, Brandãozinho. Você era Brandãozinho até você provar que você era digno de ser Brandão. Assim os filhos não valiam nada. Se for bom eu publico, se não for não adianta teu pai. E eu sei que ele publicou. E aí eu fiquei na Folha Ferroviária como crítico meses e meses. As cidades do interior eram como se fossem cidades sitiadas. Sitiadas, isoladas por muralhas. E a comunicação era muito pouca. Você tinha alguns jornais do Rio de São Paulo, a Folha e o Estado, que chegavam para alguns assinantes. Meu pai assinava o Estado. E você tinha na biblioteca ainda o Diário Carioca, tinha A Noite e tinha, às vezes aparecia a Tribuna de Imprensa. O Getúlio, eu tinha uma sensação boa do Getúlio, porque o meu pai adorava o Getúlio. Mas adorava o Getúlio. Ele e a maioria dos ferroviários. Ele dizia assim, realmente esse homem fez coisas por nós que nunca fomos nada. Aí a notícia do suicídio, o primeiro impacto foi muito legal, porque entrou um diretor na classe e dizia, vocês estão dispensados, o colégio vai fechar, o presidente acaba de morrer. Mas não disse que tinha suicidado. Entende? A gente só soube à noite. Nós saímos na maior alegria, o presidente morreu e não vai ter aula, e saímos todos, fomos para a rua e pronto. Depois soubemos, mas aí a cidade estava comovida. Porque eu lembro dessa noite como uma noite de um grande silêncio. Aí não teve cinema, os 2 cinemas fecharam, entende? Ninguém saía de casa, saiu de casa. E eu gostava muito dessa coisa, quando ninguém saía, eu que saía para ver a cidade deserta. Que é uma loucura minha. Então, quando eu penso no Getúlio ou na morte do Getúlio, eu vejo essa grande cidade silenciosa e vazia. Como no fundo foi um pouco do que aconteceu no país inteiro. Agora, de vez a gente pegava pelo rádio as coisas do Lacerda, né? Lacerda e meu pai preocupado dizia, o que vai dar isso? O que é esse homem? O que ele está pretendendo fazer? Porque no fundo, tudo que o Lacerda estava denunciando, mas era contra o Getúlio. Então eles eram contra o Lacerda. É bem curioso isso.
Bom, eu não sabia o que fazer da vida. A única pressão familiar era da minha mãe, que ela dizia assim, o que você tem que ter é segurança. Para ter segurança tem duas coisas. O Brasil para ela era Araraquara. Tem duas coisas no Brasil. O Banco do Brasil e a Estrada de Ferro. Porque a Estrada de Ferro estava no apogeu. Entende? A Estrada de Ferro Araraquara e a Paulista eram as melhores do Brasil. Ao lado de Sorocabana, Mogiana. E aí, se eu tivesse... Mas eu não queria ir para a Estrada de Ferro. Porque realmente eu via os velhos da Estrada de Ferro. E eu dizia assim, eu não quero ser isso. Aí eu não queria ser nenhum nem outro. Não tinha nenhuma inclinação. E minha mãe falava, o que você vai ser? Eu falei, não sei. E meu pai dizia assim, você vai para São Paulo fazer o quê? Eu falei, de repente eu posso tentar jornal, porque eu já estava fazendo jornal. Eu comecei em 52, aí depois fiz crítica, fiz entrevista, fiz reportagem. O que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Não tinha a mínima ideia. Fui para São Paulo. E aí, meu pai me deu 3.000 cruzeiros. Ele falou, é tudo que eu posso te dar. Você tem que arranjar um trabalho. 11 de março de 57 eu fui embora. Fazem 46 anos, né? Agora. Fui para uma pensão, onde moravam vários araraquarenses, desesperado, falando assim, eu não quero voltar. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não vou fazer vestibular, porque eu também nem posso me sustentar na faculdade. Como é que eu vou pagar a pensão, pagar a comida, né? E uma manhã, uma semana depois, eu descendo uma rua, encontrei um araraquarense, o Amauri, que trabalhava na última hora, que já era assim, fazia uma coluna da noite e de teatro-revista, sempre teatro-revista na minha vida, né? Falei, o que você está fazendo? Eu vim para cá, não sei o que fazer e tal. Falei, você não quer tentar a última hora? Você fazia um imparcial em Araraquara? Me levou para a última hora, me apresentou para o chefe de reportagem. O chefe de reportagem olhou para mim, éramos 5 garotos, todos de 20 anos, no mesmo dia procurando emprego. Todos conseguiram. E aí me mandou voltar no dia seguinte, eu voltei no dia seguinte, às 2 da tarde. Mandou senta e espera aí, ô jovem. Sentei, às 5 da tarde eu ainda estava sentado. Aí, falei, olha, não vai lembrar de mim. Num determinado momento ele pediu para o redator principal, Dorian Jorge Freire, que era o melhor repórter deles, o melhor texto deles, um nordestino muito culto, para ligar para o Hotel Otton para ver quem era um tal Eisenhower que estava hospedado lá. O Dorian ligou, só que era uma época diferente, né? Hoje você liga, a telefonista passa para um assessor, que passa por outro assessor, que passa por outro assessor e você não chega em ninguém. O telefonista ligou direto para o quarto e o homem atendeu. E o homem atendeu e o Dorian virou e falou, Celso, o homem está no aparelho. Ele falou, pede uma entrevista. Ele falou, mas eu não sei falar inglês. Ele falou, segura o homem aí. Ele falou, segura como? Aí rapidamente o Celso passou pela redação inteira, dizendo, você sabe inglês? Você sabe inglês, né? O editor do caderno B de variedades não sabia inglês, que era um grande escritor, de Biapaba Martins, que eu admirava muito, também me ajudou. Aí ele virou e falou assim, jovem, aí quem fala inglês? Eu falei, eu. Metido, né? Eu falava o inglês do ginásio. Cheguei no telefone, falei, olha, o senhor me desculpe, eu falo mal, eu não sei falar, mas eu sou de um jornal, queríamos saber se o senhor dá uma entrevista. Ele falou, pode vir. Aí eu falei, o senhor pode mandar lá. O repórter, o Celso, falou, vai você. E fiz a matéria, o Celso leu, disse, tá bom, mas muda. Isso aqui está no começo, isso está no fim. Ele editou para mim, eu reescrevi. E ele falou, muito bem, jovem, volte amanhã. Fiquei 9 anos. Significava modernidade, significava um avanço enorme. E eu já li a última hora em Araraquara. Porque era aquele jornal azul, o logotipo azul, e usava cores, algumas cores, às vezes a terceira edição era em vermelho, que fez a primeira revolução no sentido de que tirou o texto da primeira página, que as primeiras páginas dos jornais tradicionais eram textões.
O Samuel redesenhou e era fotos, 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 com chamada para dentro. Então você abria o jornal na banca, era assim, cada fotona enorme, e aquilo espantava. Aquilo era um assombro, entende? Aquilo era o que a gente queria fazer, um jornal novo. Um jornal que não era careta. E a última hora para nós era o jornal Utopia. Todo mundo queria trabalhar lá. E você tinha a última hora, que defendia trabalhador, que defendia as classes operárias, que falava muito de estudante, defendia muito a classe estudantil, que cobria muito os sindicatos, entende? Um jornal popular, eminentemente popular. Tinha uma seção que eu lembro, Fala o Povo na Última Hora, que eram todas as reclamações e depois as tentativas do jornal de resolver aqueles problemas de bairro, de saúde, de posto policial, de luz, de esgoto. Era a seção mais lida, tinha Miss Luzes, que era a eleição de uma Miss de bairro. Cada bairro elegia sua Miss e depois concorria com a Miss Luzes, que era a Miss de São Paulo. Enfim, a última hora você tinha um prazer enorme, ganhava muito mal, a gente tinha um prazer imenso de trabalhar. E ele era muito malandro, né? Às vezes ele fazia assim, mandava um jipe às 4 da manhã na casa da gente, e o cara chegava dizendo, Samuel quer falar com você. Puta, era o máximo. Samuel quer falar comigo. Aí você ia pro jornal, ele te dava uma missão qualquer. E ele dizia para todo mundo, você é o melhor repórter que eu tenho. Você é o grande futuro aqui dentro desse jornal. E a gente acreditava que a gente era melhor do que o outro. O chefe de reportagem me mandou, Samuel vivia entre São Paulo e Rio, que eram os dois focos da última hora. Me mandou fazer uma matéria sobre café. E eu saí, fui a todos os produtores, Sociedade Rural Brasileira, etc., Federação, né? E nenhum quis falar do assunto. Tinha algo, eu não lembro o que era, mas era uma coisa ligada a café, então. Nenhum quis falar. Eu voltei e o chefe de reportagem disse, essa é a manchete da manhã. Manchete era o que a gente mais queria dar. A gente queria dar manchete e furo, sabe? Era um tipo de jornalismo muito idealista. Você queria passar na frente dos outros. Aí eu voltei para a redação meio assim e falei, Celso, não tem a matéria, não tem a manchete. Aí o Celso falou, mas por quê? Ninguém quis falar. O Samuel estava atrás do Celso, que tinha a mesa da chefia de reportagem e tinha a mesa do chefe de redação. O Samuel virou e falou assim, o que é, Inácio? Eu falei, ninguém quis falar. Ele falou, então, não te passou pela cabeça que essa é a matéria? Esse é o jornalismo, isso que tem que aprender. É o que eles não quiseram, porque eles estão escondendo. Volta para a rua e vê o que eles estão escondendo, e vê o que está acontecendo por trás disso. Porque essa é a matéria aqui. E se você não conseguir, você manda a sua carteira de repórter pelo fotógrafo, não precisa voltar aqui. Aí desafiou, né? E eu saí, realmente, fui, fiz a tal matéria, descobri, porque no fim, fucei até encontrar um que destrinchou, e aí esclareceu. Então tinha essa coisa de que ele te ensinava, ele sabia para burro o jornal. Não é à toa que fez esse jornal, era o mais vendido de São Paulo, só vendia em banca. Era um jornal que dava muita edição extra, qualquer grande acontecimento, extra, a gente adorava fazer edição extra. Que pique, né, que a gente tinha. Hoje, se falar em trabalhar um pouco mais, eu já vou dormir. E era oposto, só uma coisa, oposto ao Estado de São Paulo, que era o jornal da UDN e da oligarquia e dos grandes nomes e dos latifundiários e tudo. Então você tinha PTB e Getúlio na última hora e você tinha aqui o Estado de São Paulo. Bom, eu era repórter e sempre fui crítico, mesmo tempo, fazia as duas coisas. E me relacionava com todo o meio de cinema. E era muito amigo do Anselmo Duarte. Ele foi filmar o Pagador de Promessas e eu tinha seguido todo o processo de compra e todo o processo de conversação. Tanto com o Dias Gomes quanto com o Flávio Rangel. O Flávio tinha dirigido a peça no TBC. Porque tudo acontecia no Gigeto, num restaurante de São Paulo, tipo Fiorentina, do Rio, onde ia toda a classe cinematográfica, teatral.
E aí o Anselmo falou assim, olha, eu vou te convidar, você vai sair de férias, eu vou te mandar passagem, você fica assistindo a filmagem. E eu fui para a Bahia, a convite dele, fiquei lá no meio da turma, assistindo a filmagem. Fiz uma série de reportagens, e uma manhã ele disse, hoje você vai ser figurante. Eu falei, não sei fazer essas coisas. Ele falou, não, você vai, é divertido, essa cena é a mais importante do filme, é a hora que mata o Zé do Burro. É a cena capital do filme. Tem aquela escadaria, você viu o filme, né? Tem a escadaria, então tem o povo em volta, tem o Zé do Burro desafiado, tem o padre atrás dele, que era o Dionísio Azevedo, e o Anselmo falou, você fica lá atrás. Agora, pega uma posição em que você veja a câmera, mas não me olhe para a câmera. Não me olhe para a câmera. E você vai fazer uma coisa que eu aprendi no início da minha carreira. Sempre alguém vai querer ficar na sua frente. Você tem que segurar no braço, para a pessoa não ficar na tua frente. E realmente uma baianinha que ela ia e eu segurava ela pelo vestido. Se não é zagueiro na área, eu segurava ela no vestido para ela não passar. E aí me localizei, eu falei, o Dionísio Azevedo está no foco, está enquadrado. Ele é importante. Se eu ficar aqui, a cabeça dele aqui, eu já sabia o enquadramento, eu vou aparecer. E eu acabei aparecendo na foto que está na capa do programa de Cannes. Depois o Carlos Coimbra me convidou para figurar no Santo Milagroso, que era do Lauro César Muniz, dirigido pelo Coimbra. Aí eu tive duas falas. Duas. Aí eu era um chefe de redação, foi filmado na última hora, um sábado de manhã, e a minha fala era o seguinte, alô, então diga, como é, um milagre? Estou mandando imediatamente um repórter aí. Eu vou comunicar ao arcebispo. Essa era a minha fala. Depois, no Moral em Concordata, eu apareci carregando um rádio debaixo do braço, atravessei uma rua. E aí encerrei minha carreira. Eu ganhei uma passagem do Fernando de Barros, que era amigo do Mário Simons, dono da Panero. Meu sonho era ir para a Itália. E ele falou, está aqui a passagem. Era uma pessoa generosíssima. Cheguei e aí fui morar num apartamento com o Celso Faria. O Celso Faria era um ator que foi bastante conhecido nos anos 60. O Celso Faria era uma figura muito curiosa, que fez muita chanchada, fez filme com Norma Benck, fez tudo. O sonho dele era ir embora e ele tinha um lema, que era do Gigetto para a Via Veneto. E a Via Veneto era, para mim, o máximo. Era a Dolce Vita, era o Fellini, Roma era uma utopia mais do que Hollywood, porque Hollywood já tinha decaído. E eu queria ir para Roma. Aí fui para lá, na cara e na coragem. O Celso me deu um quarto, eles tinham um apartamento imenso. Morava com ele o Vladimir Lundgren, que era herdeiro das casas pernambucanas, dos Lundgren, pegou todo o dinheiro, falou, me dá minha herança. E foi para a Europa e andou pela Europa inteira e era roteirista. Fazia filmes classe C, classe D, classe B, aqueles western, spaghetti, fez muito. E ele escrevia em iugoslavo, olha que coisa louca, também. Então morávamos os três e três moças que tinham sido extras em Cleópatra. Figurantes, nem extra. Extra tem fala, figurante não tinha. Com o que elas ganharam, cada uma tinha comprado um carro. Não é à toa que a Fox faliu, né? Depois do Cleópatra. Era a Laura Brown, a outra, eu não lembro o nome, a Laura Brown depois fez Copacabana Palace, dirigido pelo Steno. E uma delas era separada do Henry Silva, que era um ator americano que sempre fez papel de gangster. Não sei se te ocorre quem era, um cara pétreo assim. Andava sempre com um cachorrinho muito chato. Não tínhamos nada com essas mulheres, né? Morávamos todos juntos. Cada um com a sua vida, e elas tinham os homens delas, aquelas coisas. Mas era muito divertido. Eu tive 2 empregos em Roma. O primeiro, o Fernando de Barros me apresentou para um produtor, Franco Cancellieri, que tinha sido produtor do Grito, do Antonioni. E disse, olha, o Loyola aqui, eu lia francês, eu lia italiano, eu lia inglês. O Loyola aqui é escritor, lá no Brasil, um escritor reconhecido, não era nada, né? Nunca tinha feito livro, imagina. Então ele talvez possa te ajudar. O homem tinha um quarto do tamanho desse palco, cheio de roteiros, que todo mundo mandava roteiro para os produtores.
E ele falou, eu preciso ler isso, porque de repente aí tem alguma coisa boa. E ele me deu 5 roteiros para ler como teste, eu não sabia que ele tinha lido. Ele falou, lê e põe uma apreciação, uma avaliação. Se é um filme comercial, ou se é um filme literário, se é um filme intelectual, se é um filme... E eu, por sorte, nesses 5, a minha avaliação foi exatamente a dele. E aí eu passei a ganhar $100 por semana para fazer essa leitura. E via, né? Porque tinha umas merdas que você lia e já jogava fora. Então, tinha uns mais interessantes, tinha uns complicadérrimos, né? Aí um dia, o Ricardo Amaral, depois o Rei da Noite, que já trabalhava na Última Hora comigo, chegou lá para fazer uma cobertura da morte do João 23. E o Franco Cancellieri é quem montou a equipe. Arranjou um diretor de fotografia, arranjou um iluminador, arranjou a equipe toda, um câmera, essas coisas. E falou, olha, mas você tem que pegar esse cara aqui, porque ele é que vai escrever o texto, ele que sabe. E aí eu cobri, então, todo aquele episódio antes da morte, aí a morte e depois o enterro. Eu fiz esse documentário, aí depois a Ródia, com as suas manequins todas, passou por Roma e me colocou na equipe, e eu fiz também, junto com o Fernando, um documentário sobre moda brasileira na Itália. As modelos da Ródia foram as primeiras grandes modelos profissionais do Brasil. Foi quando o modelo deixou de ser uma coisa assim, biscate, puta, para ser uma coisa séria. E aí um senhor se aproximou do Livro Rangan, que era o chefe de todo mundo, e disse, que espetáculo bonito, eu nunca imaginei que moda pudesse ser isso. Era o Visconti. Entende? Isso foi uma coisa emocionante. E no final de 63, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro e aí eu não ia ser roteirista mesmo. Entende? Eu ficava lá na Via Vêneto olhando, não tinha dinheiro para sentar naqueles cafés. Ficava... Às vezes eu sentava, pedia uma coisa qualquer, ia todo o dinheiro que eu tinha, porque era caríssimo. Num determinado dia, inclusive, eu li no jornal que o Fellini estava selecionando pessoas para o Julieta dos Espíritos, que veio depois do 8,5. E foi o primeiro filme colorido dele. Eu tinha uma credencial da Última Hora, eu levei a credencial. Aí fui na produtora, Cine Riz do Rizzoli, que foi o velho comendador Rizzoli, que fez inclusive o 8,5. Falei com o assessor de imprensa, eu quero entrevistar o Fellini. O cara falou, então, depois da manhã vai ter isso, era um café em Roma, acho que na Piazza del Popolo, era o Rugantino, era um café famoso, ele vai estar lá, a gente leva e se der jeito você fala. Cheguei lá na praça, no café, uma multidão pela rua se estendendo, uma fila, gente gorda, gente magra, anão, tudo que você vê em filme de Fellini, que ele sabia estava lá. Deformações, aberrações, mulheres lindíssimas, mulheres belíssimas, mulheres feíssimas, tudo. E aí ele estava dentro do café, atrás de uma mesa, e ele ia entrevistando. E entrevistando, ele tinha uma prancheta que ele desenhava. Da onde eu via, eu não via o que ele desenhava. A primeira pergunta que eu fiz, falei, aí, dessa gente toda, o senhor selecionou alguém? Ele falou, não, ninguém, eu já estou com o elenco pronto. Eu falei, mas então o que é isso? Ele falou, eu estou pegando elementos e detalhes para os personagens. Um tinha uma orelha assim, o outro tinha o nariz do outro jeito, o outro tinha um tique, o outro mexia o olho virando para trás, e ele falou, eu anoto. Depois, dentro da composição do personagem, eu vou... coisa. Agora, você já assistiu o filme do Fellini, todo mundo assistiu, você já viu como realmente os personagens deles têm uma gama a mais de gestos, de tiques e de acessórios que os atores não têm? O próprio Marcello Mastroianni trabalha diferente num filme do Fellini do que ele trabalha em outros filmes. Porque entra essa loucura do Fellini. E aí ele dizia assim, eu falei, mas não dá para fantasia, para imaginação? Ele falou, meu filho, a vida está aí. Um personagem é feito de mais de 1000. E isso eu aproveitei como lição literária. Daí em diante, quer dizer, nenhum dos personagens que eu componho nos meus livros é cópia de uma pessoa. Eu tiro de 10, 20, 30, 40, 50. Sempre isso eu tenho, não está aqui no bolso, sempre uma cadernetinha.
que eu vou anotando coisas. Tique, palavras, frases, né, olhares, jeito de ficar, jeito de ser, tudo isso. Estava às vésperas, mas a gente acreditava que ia ter uma resistência da esquerda. Porque toda a esquerda e os líderes sindicais diziam que tinha um movimento que ia parar o golpe. Que no momento em que viesse o golpe, as centrais sindicais iam fechar a água, iam fechar a luz, ia fechar isso, ia fechar aquilo, ia fazer isso e aquilo, e pronto, e o país estava na mão deles e não na dos... E a grande decepção, o grande problema, o grande choque para nós foi que não teve nada disso, que não existia nenhuma organização. E que os militares ocuparam tranquilamente, porque eles estavam organizados, eles sim, a direita estava organizada. E a esquerda era aquele blá, 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 blá. Então isso foi assustador para a gente. E isso foi muito mais deprimente, talvez, para a gente, muito mais acachapante. Dessa não existia, cadê a organização? Não estava. Foi de um grande medo, de um grande susto e de o que vai ser da gente. Principalmente nós da Última Hora, que era o jornal que defendia o Jango. E o Jango é que eles tinham derrubado. Tanto que a Última Hora foi ocupada naquela noite por uma tropa de choque da Força Pública, hoje Polícia Militar. Prenderam alguns, outros saíram, mas todo mundo ficou lá. Fechamos as portas, mesmo porque o Mackenzie tinha dito que ia lá para empastelar o jornal e matar as pessoas. Era uma confusão tão grande. Mas aí saímos, o jornal foi fechado, ficou fechado uns 10 dias. Quando reabriu, tinha um monte de gente presa, tinha um monte de gente que já tinha desaparecido e indo embora, porque sabia que ia ser preso. O Samuel saiu e foi embora. Sabia que ele ia ser o primeiro, né? Ele teria sido morto. Se ele não tivesse escondido e as pessoas não tivessem dado abrigo a ele, teria sido morto. Porque era o homem do Jango mesmo. E o jornal era o jornal do Jango. Quando reabriu, já era um jornal morto, eu diria. Aí os acontecimentos precipitam na tua cabeça. Eu não sei os anos das coisas, mas a gente ficava sempre com medo, com o problema de o que vai acontecer em seguida. Eu estava na secretaria do jornal, então eu é que mandava as páginas para a gráfica. Só que no reaberto o jornal, tinha dentro do jornal o censor. Então tinha a minha mesa aqui e ali, onde está ele, era a mesa do censor. Tudo que eu selecionava tinha que passar para ele e ele punha um carimbo, aprovado ou vetado. Era um carimbo verde, quadrado, vetado. E ele passava muita coisa, outras ele proibia foto, proibia charge. E eu fui jogando dentro da gaveta. Mas sem querer, eu fui jogando. Talvez inconscientemente se soubesse, sabe essas coisas? E muito mais tarde, um dia eu abri aquela gaveta, estava super cheia, as 3 gavetas cheias, pus numa caixa e levei para casa. E fiquei vendo um monte de notícias que não tinham sido podidos dar. E de que eram coisas importantes, interessantes, né? Só que a censura é exatamente para não deixar você mostrar o que está passando. Aí uma delas eu transformei num mini-conto. Olha, aqui dá. Era até um sujeito que tinha saído, ficado meio louco, e começou a atirar. Foi na rua do centro e começou a atirar nas pessoas. Desses atiradores americanos. Não matou ninguém, mas aí chegou o irmão dele e disse, o Adamastor, eu lembro do nome. Ele sempre quis vencer na vida, veio para São Paulo, mas não pôde vencer, perdeu o emprego, agora está perseguido, está isso. Então, enlouqueceu. E aí esse homem que enlouquece, transformei num mini-conto, e aí eu comecei a... Cada dia eu vinha para casa e fazia um fragmento daquele. Aí um dia eu falei, isso pode ser um livro. Foi aí então a primeira ideia, aí realmente era o zero. Mosaico, painel, sabe, uma coisa assim, o que é?
Aí eu falei, mas por que é um livro assim? Porque o país estava todo explodido. Como se tivesse sido lançado uma bomba, era uma confusão. O Rio era de um jeito, o Recife era do outro, o Porto Alegre era do outro, São Paulo era do outro. As pessoas não se entendiam, as pessoas tinham muito medo umas das outras, as bombas explodiam, veio a repressão. E aí eu falei, esse painel caótico, bem organizado, pode ser o retrato do país. E aí é que deu o nome de inauguração da morte, né? Porque as pessoas morriam, desapareciam, eram presas, eram torturadas, e isso tudo foi colocando. 9 anos de elaboração, a primeira versão tinha 4 a 5 mil, depois eu fui diminuindo, 6, 7, 8 versões, a última versão tinha 660, que deu 380, 400 em livro. Mas um livro muito complicado, porque é cheio de desenhos, a página dividida no meio, é cheia de box, e feito tudo na linotipo, porque hoje no computador é muito fácil fazer isso. E a primeira versão, inclusive, tinha assim, eu escrevia com o papel que eu tinha na mão, então tem papel branco, tem papel de jornal, tem papel verde, tem papel cor-de-rosa, tem papel azul. De vez em quando eu passava numa papelaria, tinha um papel azul e ficava escrevendo naquilo. E a primeira, o original primeiro, tem todas as cores, tem amarelo. E o Zé Celso, que leu e gostou, ele falou, mas tem que editar assim, com todos esses papéis. Eu falei, mas o livro vai custar uma fortuna. O José Celso Martinez Correia, do Oficina, que era a loucura no teatro, graças a Deus. Ele queria publicar daquela forma, mas era impossível. Impossível, que você tinha que fazer cadernos de um jeito, e às vezes o que estava em amarelo não dava um caderno inteiro. Então tinha problemas graves. Terminado o zero, o Jorge Andrade, o teatrólogo, depois novelista, leu, gostou muito e em seguida ele foi para a Itália. Nesse meio tempo, os editores brasileiros não quiseram editar o zero, porque era um livro que ia provocar proibição e fechamento de editora, porque naquela época tinha essa coisa, podia fechar a editora. É difícil hoje imaginar, mas naquela época, debaixo da ditadura, tinha. O Jorge foi para a Itália e, conversando com a Luciana Staganho Picchio, professora de literatura brasileira na Universidade de Roma, ela falou, mas não acontece nada de novo no Brasil, a literatura está parada, o que é a censura? Ele falou, acabei de ler um romance que eu adorei. Contou. E aí ela falou, me manda. E a gente conseguiu mandar para a Itália. Que era outra complicação, não podia mandar por correio, eu precisei esperar um portador, que levou a Luciana, leu, e um dia eu recebi uma carta dizendo assim, eu tenho um editor na Itália, você tem coragem de publicar? Coragem porque podia, na época, ser enquadrado numa coisa que era denegrir a imagem do país no estrangeiro. Tudo caminhava para essa coisa negra, né? Aí eu falei, não sei, viu, agora como é que... Aí a Bia, minha mulher, então, disse, faz 9 anos que você está nisso, agora você vai recuar? Então, para que você escreveu? Para que você perdeu 9 anos? E você vai continuar, não é deprimido, mas você vai ficar frustrado e você vai carregar isso a vida inteira. Então, publica. Paga para ver. E eu paguei para ver. E saiu na Itália pela Feltrinelli. Foi muito bem de crítica, vendeu normalmente, razoavelmente. E repercutiu muito aqui no Brasil. No momento que repercutiu aqui, a gente sabia que a embaixada lá, os adidos militares da embaixada estavam mandando recortes do livro para o Brasil. Aí ficou um tempo aqui, mas aí eu já tinha uma coisa que era o seguinte, uma certa imunidade, porque se acontecesse alguma coisa comigo, seria publicado fora. Entende? E aí o regime é que ficava mal, que está perseguindo. Então teve esse jogo legal. Um ano depois de sair na Itália, a editora Brasília Rio, da Lígia Jobim, comprou o livro, porque ela teve que comprar o livro da Itália. Foi vendido para eles o direito. Comprou o direito e publicou aqui. 75. Saiu no dia 31 de julho de 75, dia do meu aniversário. E o livro, ela falou, agora vamos ver. E o livro saiu e fez... estourou. Com a crítica não denunciando o que era o livro. Se falasse, é um retrato desse país, da ditadura, pronto.
E assim ele foi durante 1 ano e meio, e sempre vendendo muito bem, até que um dia uma crítica, em algum lugar, falou: é o retrato mais pavoroso da realidade brasileira. Um mês depois estava proibido. Novembro de 76. Proibido em nome da moral e dos bons costumes, não foi nem política, não. O mundo da moda sempre também me interessou muito porque eu era apaixonado por uma manequim. Apaixonadíssimo por uma manequim. E aí eu vivia nesse mundo, porque aí eu era amigo do Denner, eu era amigo de Clodovil, eu era amigo de toda aquela gente, porque eu também cobria. Porque teve também um período, em 66, que eu fui trabalhar na Cláudia. E a Cláudia era uma revista para mulher. Eu sempre trabalhei em coisas, tirando o Planeta, eu sempre trabalhei em revistas para mulher. A Realidade foi um breve momento, já quando é Realidade, que foi uma revista de reportagem, talvez a última grande revista de reportagem de ensaios desse país, era da Abril. Era da Abril, feita pelo Paulo Patarra e todo aquele grupo Narciso Calili. Uma revista revolucionária, assim, de muito texto, muita profundidade e muita agressividade, indo fundo em problemas brasileiros. E tão fundo que mexeu com o sistema, com a ditadura, e a ditadura foi até matar, na realidade foi morta. A revista 70 era um projeto da Abril, que a Abril queria fazer Vogue, nos anos 70. Vogue, que era a revista mais sofisticada do mundo, uma revista de moda sofisticadérrima. Aí jogou dinheiro nos 70, fez contratou muita gente, era uma revista belíssima, os melhores designers eles contrataram, muitos fotógrafos, e eu fui para a chefia de redação da 70. Eu fui, inclusive, a 70 foi a primeira revista que deu a Ângela Diniz na capa. Lembra, né, da Ângela? E fazíamos assim, vamos fazer moda no Amazonas. Foi a primeira revista que, quando 70 fez, não existia a Vogue ainda. Mas durou 1 ano, porque a Abril também não aguentou. A Planeta era uma revista francesa, Planète, feita por 2 homens na França, o Paul Wells e o Bergier. Curiosamente, era uma dupla que o Paul Wells de extrema direita e o Bergier de extrema esquerda. O Bergier foi da Resistência, mas que descobriram uma coisa que era o tal realismo mágico. E que eles publicaram, fizeram primeiro aquela publicação, O Despertar dos Mágicos, que englobou uma série de coisas, que eram civilizações perdidas, civilizações desaparecidas, outros universos, universos paralelos, parapsicologia, enfim. Uma série de assuntos que eram tabus e que não eram muito, eles colocaram no Planeta. Primeiro no Despertar dos Mágicos e depois no Planeta. O Luiz Carta, que tinha saído da Abril, me chamou e disse: você quer fazer Planete no Brasil? E eu que estava 6 anos na Cláudia, fazendo moda, cozinha, beleza e decoração, falei, vou. É uma coisa nova. E fui até ganhando menos. Eu ganhava 6 mil na Abril e fui ganhar 5 mil na Planeta. Mas era um desafio, né? Porque era uma revista absolutamente fora de qualquer padrão para o Brasil. A censura não entendia e deixava passar, porque eles são burros, né? Graças a Deus. E o leitor não. Mas o que foi é que essa revista, que de repente que abordou mundos até então não explorados, apareceu. O terceiro número teve 80 mil e o quarto 120, o que era uma tiragem, e era uma revistinha quadrada, entende? Um tipo assim, chamava Revista de Biblioteca. Bom, e daí em diante eu selecionei um monte de grandes colaboradores, de primeira linha, e a revista se manteve assim anos e anos, entende? E no fundo abriu o caminho para tudo que era tabu. A gente começou a descobrir universidades americanas que estudavam tudo isso cientificamente. Eu fui para o Congresso das Bruxas em Bogotá, e lá nesse congresso tinha uma parte de bruxaria baixa, coisa, né? Ledor de mão e tal, mas tinha um alto grau de cientificismo
com professores de Berkeley, de Stanford, apresentando. A gente fez um número belíssimo sobre tudo isso. Uma coisa que me fascinou naquele congresso foi a Clarice Lispector lendo o conto O Ovo, em português, para uma plateia internacional que não entendia o português, mas que ficou absolutamente fascinado, de olho pregado, porque a Clarice tinha uma coisa estranha que emanava dela. Nesse congresso eu lembro que uma noite eles apanharam um grupo de pessoas e levaram para uma montanha de Bogotá e junto tinha uma tribo de índios. No Colorado, nos Estados Unidos, tinha um outro grupo de cientistas com uma outra tribo que ia captar telepaticamente o que esses índios iam passar. Porque tinha aquela coisa, né, que a mente mais primitiva transmite muito melhor e aproveita muito mais o cérebro do que o homem. Então se pediu a cada uma daquelas pessoas, escolhidas aleatoriamente, que fizesse um desenho ou uma frase ou uma coisa. E me deram um índio, eu fiz o desenho, mostrei para o meu índio e escondi. Só eu e o meu índio tínhamos visto o desenho. E aí o índio passou para lá, telepaticamente, e isso voltou por radiofoto, porque não tinha computador, nem xerox, nem nada. Entende? Então, o que voltou exatamente o que eu tinha feito. E ninguém podia fazer aquilo, porque o que eu fiz era o símbolo da Ferroviária de Araraquara, o meu time de futebol. Entende? Então, aquele índio de Bogotá não sabia, nem os dos Estados Unidos. Agora, é incrível, né? A onda telepática de um cara desse. Então, tem coisas incríveis no mundo. Aí passo anos e anos e anos, e de repente, trabalhando na Vogue, que é uma revista que dá muita festa, que convive muito com a vaidade, com a superficialidade, que convive com o exibicionismo, entende? Que convive com os modismos. E aí eu ia naquelas festas e via aquela gente toda bem vestida, toda arrumada, mas eles não estavam arrumados e nem bem vestidos para se divertir. Eram para ser fotografados. Tanto que era uma tensão, até hoje. Eu vou na festa da Vogue e dá festas para 1.000, 2.000 pessoas. E aí você tem aquela tensão das pessoas que querem o fotógrafo e que sabem fazer a pose certa para o fotógrafo. Como segura o copo, como é que olha, como é que finge não estar sendo fotografado. Entende? Um que vai a rigor e descalço, porque sabe que vai ser fotografado descalço. O outro que se maquia de um jeito, o outro que põe os piercing, enfim, os cabelos todos. Quando tem essas festas, não só da Vogue, algumas outras também, cabeleireiros ficam super ocupados. Todas as lojas ou vendem o estoque ou alugam tudo. E você tem, então, um mundo se agitando. E o desespero para conseguir convite. Então essas coisas todas foram me batendo e aí vieram os reality shows. Mas eu já estava preocupado com essa coisa do anônimo. Quem não é nada é que quer ser. Mas quer ser sem ter alicerce. Porque quando você faz um livro, um disco, um filme, uma peça de teatro, uma novela, você tem um trabalho. Você fica conhecido pelo trabalho. E os que querem ser conhecidos? À força. Porque acham que é a segurança, é o dinheiro, é o futuro, é o amor, tudo vem trazer da celebridade. E essa coisa da celebridade ficou remoendo na minha cabeça, remoendo, até eu descobri que a paranoia desse momento ainda é o vazio, é o vácuo, entende? Porque você fica conhecido e de repente você fica desconhecido, e aí como é que funciona a sua cabeça? E para ficar conhecido tem uma série de truques. E aí surgiu o Anônimo Célebre, que é esse livro do ano passado. Você tem todos os truques para ser famoso. Você pode usar como um guia, como um manual. Você pode, sabe? A maneira de conseguir convite, a maneira de entrar na festa, a maneira de se aproximar do fotógrafo, a maneira de colocar notícias na imprensa, a maneira de provocar notícias, as roupas que você tem que usar para você ser conhecido, porque você
as palavras que você tem que dizer, porque tem todo um vocabulário, a sua tribo tem um vocabulário, a outra tem outro. Você não pode usar esse vocabulário naquela tribo. É tudo segmentado, tem cheio de nichos, então você tem que conhecer os nichos. Tem Muito Bom Humor, é o meu livro mais bem-humorado e o mais cruel. É um livro cruel. Eu cheguei perto da morte e voltei a ver bailarina. Eu cheguei ali, que no momento que eu cruzava aquele corredor a caminho da cirurgia, eu estava advertido de que eu tinha tido sorte de descobrir o aneurisma antes de estourar, mas podia estourar durante a operação, que era uma coisa mais delicada que existia. Então eu não sabia se eu estava passando por aquele corredor pela última vez. Entende? Aquilo foi o momento que eu falei assim, posso estar indo ao encontro da morte. E no momento em que o cara acionou a anestesia, que enegreceu com negro, porque o negror da anestesia é absoluto, o sono é absoluto. No sono normal você ainda sente mexer, sente coisas, ouve, né? Você está sempre meio inquieto. No da anestesia não, é morte. Eu tive morto 12 horas. Eu tenho 12 horas a menos da minha vida, que é aquela coisa... E quando você ressurge do outro lado e está vivo, aí você passa a ver que a vida é uma coisa incrível. Entende? Eu sei que talvez eu não termine essa entrevista. Eu posso cair. Eu posso ser que eu não esteja à noite falando naquela feira. Mas o momento que eu estou aqui é um momento tão intenso que é difícil dizer essa intensidade. Entende? Essa luz tem uma luz que vocês não veem essa luz. Porque estar vivo é uma coisa maravilhosa em cada minuto. Porque eu já tenho 6 anos de vida que eu não devia ter tido. Então, por aí, eu não estou mais preocupado com aparência, com ser, com ter. Os problemas, as preocupações você tem. Mas os grandes problemas não se resolvem e aí está resolvido. Né? Se não tem solução, solucionado está. Custei para descobrir isso. A minha ansiedade desapareceu. Claro, é impossível não ser ansioso hoje. Entende? É impossível, mas já eliminei um pouco. Antigamente, quando o farol estava verde, eu corria para pegar ele verde. Só que eu ando a pé. E se eu chegasse e ele fechasse? Eu não atravessava a rua. E daí? Mas eu tinha que atravessar a rua. Eu acabava um livro, eu tinha que começar outro. Desde que eu publiquei o Anônimo, eu não escrevi uma linha. E não estou preocupado. E não estou preocupado também, você vai escrever outro livro? Vou. Se não der tempo, eu não escrevo. Tá? Então, eu acho tão bom, de repente, tomar um sorvete, de repente, tomar um copo de vinho, de repente, comer um pão de queijo. Se as pessoas soubessem que não precisa chegar perto da morte, que você pode descobrir antes,